Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 8 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, ou Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Capítulo 9 do segundo livro dos Reis. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu servo, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Jezabel era a mulher do rei Acabe. Acabe foi rei em Israel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Veja bem, chamaram o moço, o mensageiro do profeta Eliseu, que foi ungir Jeú, rei em Israel. Os servos de Jeú chamaram este moço de louco. E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então Jeú
terminou contando o que aquele moço tinha ido fazer ali. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhes fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envie-lo ao encontro e diga: Há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. Então, o segundo mensageiro do rei, Jeú, não respondeu e ainda o colocou atrás dele. Então já era o segundo. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então o atalaia dava notícia ao rei que parecia que quem estava se aproximando era Jeú. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então você veja bem que até pelo andar se conhece as pessoas. Interessante, né? Então disse Jorão: Aparelha o carro, e aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: Há paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Olha a resposta que Jeú deu para o rei Jorão. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te que indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não topagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Eu vou parar no versículo
26 do capítulo 9 do segundo livro de Reis.